Bem, vamos ficar de pé. Vamos fazer a oração. Nós vamos começar agora a nossa aula, segunda aula, né? De qual o nome? Fala sobre a tentação. Aula aqui agora, esqueceu? Fala sobre a tentação. Nós estamos estudando sobre a doutrina do pecado. Ramatiologia. Vamos falar? Ramatiologia. A doutrina do pecado. Tá bom? Então, vamos aprender hoje mais um pouquinho, né? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade, estamos aqui para essa segunda aula da doutrina do pecado. Abençoe o seminarista, abençoe a vida de cada um, Senhor, nos dá a sabedoria do céu, que nós precisamos, Senhor, para aprender a Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Bem, nós vamos começar aqui na página 49, tá? Página 49, ok? Nós vamos ver aqui a origem do pecado, a lição 2, né? A origem da tentação, a origem do pecado. Cuidado com o pezinho aí. Vejamos aqui então, irmão, página 49, a origem da tentação. Bem, a serpente, Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era a mais astuta de todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, pergunto, qual foi o instrumento que o diabo usou para tentar Eva? A serpente, né? O inimigo, ele sempre vai usar alguém. Diretamente fica mais difícil para ele, né? Então, ele sempre usa alguém para persuadir, tá? Então, a serpente, do qual o diabo usou para tentar Eva, era um animal que, conforme está na palavra de Deus, né? Era um animal astuto, certo? Sagaz e formosa. A gente não tem assim uma ideia, né? Se a serpente era igual agora, certo? Mas tem alguns mistérios aí que a Bíblia não revela, né? A respeito dessa serpente. Mas de qualquer forma, certo? Era uma serpente, uma cobra, certo? E também ela foi o instrumento que o diabo usou para enganar Eva, né? Agora, por que ele conseguiu enganar a mulher? Qual foi o principal motivo dele enganar a mulher? Hein? Bem, na minha opinião, o principal motivo foi que ela deu o quê? A atenção a ele. Ela não cortou. Certo? O que Deus falou, está falado, não tem que se discutir. Entendeu? Então Deus já tinha falado, Deus já tinha orientado. Então não tem, se alguém vier contradizendo aquilo que Deus falou, qual é o meu dever? Não aceitar, né, aquilo. Mas ela, a gente leu a Bíblia ali, a gente viu que ela deu atenção, deixou a dúvida entrar. Aí depois que a dúvida entra, fica fácil para ele, né? Então, foi o que aconteceu aqui. Então, o inimigo sempre ele vai procurar alguém para poder usar aquela pessoa para ele alcançar o objetivo que ele quer na vida de alguém, né? E esse alguém pode ser um livro, esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser um religioso, pode ser um herege. Esse alguém pode ser a internet, entendeu? Esse alguém que ele usa pode ser qualquer coisa que você permita que coloque dúvida em você, certo? Mas o conselho que eu dou é qual? A palavra de Deus, ela está acima disso tudo, entendeu? Não existe questionamento quanto ao que está escrito na palavra de Deus, certo? Então, o inimigo procurou usar, na época, né, o animal mais astuto que tinha, ok?
Ok? Entendeu? Então, na página 50, o diabo, ele faz uma coisa que acontece muito hoje. Se você estudar com calma essa parte do diálogo da serpente com Eva, você vai ver que a mesma coisa acontece hoje, entendeu? Nesse diálogo, o que ele faz? Ele desmente o que Deus falou para ela, tá entendendo? E você vai ver muito acontecer isso, as pessoas desmentir o que está na palavra de Deus. Alguns vão dizer que não é bem assim, outros vão dizer que se foi antigamente. Cada um vai usar o seu argumento para poder desmentir o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia Sagrada. Entendeu? Não tem outro jeito. Então é dessa forma que o inimigo mantém aquele jeito antigo, né? O mesmo modo que ele usou há 6.000 anos atrás, ele usa hoje. Por quê? Eu pergunto a vocês, por que ele continua usando o mesmo método que ele usou com Eva, usando hoje? Por quê? Fala para mim. Porque é isso aí, porque funciona. Entendeu? Quando estiver funcionando, ele vai usando. Não importa se foi há 6.000 anos atrás, foi há 10.000 anos, foi há 5, foi há 2. O que importa é que para ele é que está funcionando e é o que interessa. Entendeu? Então, primeiramente ele procurou ganhar a atenção dela. Isso aí a gente já aprendeu. Agora, o importante aqui é que Adão, ele não foi enganado. O que vocês entendem? Eva foi enganada e Adão não foi. Qual é a diferença nisso? E Adão foi pela Eva. Hein? Não, ele não foi enganado pela serpente. Mas foi... Não, ele não foi enganado. A Bíblia diz que ele não foi enganado. Ela foi. Ele não foi pela serpente. Então, quer dizer, ela foi porque foi enganada. E ele foi consciente que estava errado. Entendeu? O diabo conseguiu persuadir ela. Estamos na página 50. O diabo conseguiu persuadir ela e enganar ela. O diabo não enganou Adão, mas ele aceitou do mesmo jeito. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele, mesmo sabendo que estava errado, ele fez. Desagradou a Deus. Para não perder a mulher também, né? Ele não queria perder a bênção dele. Aí perdeu tudo. Bênção que virou. Porque o jardim estava na responsabilidade de Adão. Quem era o cabeça do jardim? Hein? Quem era o cabeça do jardim do Éden? Adão. Onde estava Adão na hora que Eva foi tentada? Ninguém sabe. Está entendendo? Então, por isso que Deus falou, maldita é a terra por sua causa. Por que você não estava no lado da Eva na hora que ela foi tentada? Deixou a mulher sozinha. Né? É assim que faz, né? Quando uma festa deixa a mulher sozinha, vem logo uns problemas. Deixou a mulher sozinha, né? Então ele pagou o preço. Certo? Porque o que a gente aprende aí? Cada um cuida do seu jardim. Cada um cuide da sua família. Certo? Porque se abrir a brecha, o diabo entra. Então a gente aprende que o jardim estava. Deus não entregou o jardim a Eva. Deus entregou o jardim a Adão. Quem é o cabeça da casa? É o homem. Então é ele que tem que botar ordem na casa. Né? Não diz o ditado? O homem, a mulher administra e o homem comanda. Oi. Porque Deus fala com Adão todos os dias. E ela não todas as palavras. Então, tu não vê Deus falando toda hora com Eva, vê Deus falando toda hora com Adão. Por isso que a Bíblia, por isso que o Espírito Santo fala, Adão não foi enganado, ele pecou mesmo consciente.
Eva foi enganada mesmo, ela caiu Não era culpa da mulher. na cilada. Não era culpa da mulher. É, entendeu? Então deixou a mulher sozinha, já era. Então, isso aí está muito claro, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Então, depois disso aí os olhos abriram, né? Eles compreenderam o besterol que eles fizeram, né? E os olhos abriram e viram que realmente erraram, mas aí já era, né? Eu já ouvi falar, se Adão não tivesse pecado, nós não estaríamos aqui. É verdade? Não, o destino seria diferente. Certo? Nós não morreríamos mais, é um destino eterno. Nós não fomos feitos para morrer. O que trouxe morte para a gente? O pecado. Entendeu? E em momento algum Deus criou o homem para morrer. Ele morre porque o pecado, pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então a morte ela vem acompanhando o pecado. O pecado vem na frente e a morte atrás. Entendeu? Deus falou assim, ó, o dia que tu comer, morrerá. Certo? Então, a morte é resultado da desobediência. É resultado do pecado. Ok? Então, qual foi a primeira atitude de Adão e Eva depois de pecar? É o que acontece hoje. Quando alguém peca, desaparece, some, entendeu? Isso acontece até hoje. Quando Adão e Eva pecaram, Deus procurou eles e não achou. Procurou, não gosta de dizer que Deus, né, é onisciente, não tem esse problema. Então a gente vê que hoje também é a mesma coisa. Quando a gente peca, a gente se esconde, né? Não aparece. Então isso acontece muito na nossa vida. A primeira atitude do homem quando comete o pecado é fugir de Deus. E assim aconteceu com o casal, procurando se esconder de Deus entre as árvores do jardim. Apesar disso, Deus não desiste do homem. Então você vê, não foi Adão que procurou depois do pecado, não foi Adão e Eva que procuraram Deus. Quem procurou eles foi Deus. Hoje é a mesma coisa. Hoje, qual é o modo que Deus procura o homem? Deus procura a gente de que jeito? Através da pregação da palavra, né? Jesus, antes de ir para o céu, o que ele falou? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, hoje, nós pregamos a palavra, nós estamos indo atrás do homem. Agora, há um engano muito grande, o homem, ele por si mesmo, ele procura religião. Jesus não. Jesus, não vê ninguém procurar o Jesus crucificado, que morreu pelos nossos pecados. Estão procurando uma religião, certo? Religião não resolve o caso, entendeu? Então, é a mesma coisa. O homem continua fugindo de Deus. Ele procura uma religião, procura... Você vê a cabeça do ser humano, ele faz uma estátua de metal e se prostra diante dela e diz que ela é o Deus dele. O que significa isso? A pessoa faz uma estátua de semelhança humana, aí se ajoelha diante dela e pede alguma coisa. Não é loucura? Mas o ser humano não faz isso? Alguém já fez isso aqui antes de ser crente? Não. Fala a verdade aí. Alguém fez aí? A irmã lá já se ajoelhou. Não é uma loucura isso? O que uma estátua vai fazer? Mas meus pais sim. Né? Então, e hoje tem milhares de pessoas, milhões de pessoas fazendo. Olha, e quando faz uma estátua humana, né? E quando faz uma estátua de um animal? Lá na Índia é animal puro, ele se prostra diante daquele animal e pede uma bênção. Está entendendo? Então isso é coisa, sabe de quem? Do homem natural que não compreende as coisas de Deus.
Entendeu? Então, Deus, assim como Deus buscou Adão, Ele busca as pessoas através de quê? Ele busca as pessoas através do poder do Espírito Santo. Pregação da palavra, entendeu? Você, quando sai para pregar a palavra, você está indo em busca do Adão e da Eva. Deu para entender? Roberto, seja bem-vindo. Desculpa pelo atraso. Nada. Dá um livro para ele daí. Ó, entendeu bem? Quando você sai para pregar o Evangelho, você está indo atrás do Adão e da Eva, que estão escondidos por aí. Entendeu? E às vezes tem um Adão e Eva dentro da tua casa, às vezes tem um Adão e Eva parente teu, às vezes tem um Adão e Eva no teu trabalho, e você prega para ele e mostra que ele precisa de Jesus. Entendeu? Então a gente precisa ver isso. Então vamos para a página 52, Ronaldo. Página 52. Depois a gente conversa, tá, Roberto? Vou te explicar algumas coisas também, tá? As consequências da desobediência do casal. Certo? Bem, o juízo veio primeiramente sobre a serpente. Sabe por quê, gente? Olha só, preste só atenção no que eu vou dizer. Deus nunca vai passar a mão por cima do pecado. Está entendendo? Deus foi atrás de Adão, foi atrás de Eva, buscou eles, procurou reconciliar eles, mas não deixou de dar punição. Página 52, tá? Ele não deixou de dar a punição. Nenhum dos três que cometeram o erro ali ficaram sem punição. Adão foi punido, Eva foi punida e a serpente também foi punida. Que estava simbolizado, o diabo ali, simbolizado pela serpente. Então Deus falou, não, tudo bem, deixa para lá. Não, ele falou, ó, o que Deus falou para Eva? O pecado, ela ia ter que ser condenada por aquilo. E o pior foi Adão. O que Deus falou para Adão? Maldito é a terra. Hã? Maldito é a terra. Maldito é a terra. O planeta Terra foi amaldiçoado por causa de Adão. Quer dizer, botou tudo nas costas dele. Então, gente, Deus, ele perdoa. Mas a lei da semeadura, isso aí você vai ter que colher ela sempre. Entendeu? Não adianta. Pecado é perdoado, mas Deus não deixa para lá não. Tá? Então, nesse texto, a serpente, ela simboliza Satanás, entendeu? Porque quando Jesus, na cruz, ele consumou a obra de redenção da humanidade, pisando na cabeça da serpente, ok? Então, hoje em dia você vê o que Deus não queria. Uma mulher, às vezes, quando ganha neném, hoje tem a facilidade da tecnologia. Mulher faz cesariana, mulher faz isso, faz aquilo. Então, hoje tem ajuda, da medicina, certo? Mas não foi para isso que Deus criou a mulher, para ter filho, e a coisa ia ser tranquila, certo? Agora, quantos milhares de mulheres já não morreram de parto? Certo? Então, há um sofrimento, né? Então, a gente sabe que tem mulher que nunca ganhou neném normal, que hoje a tecnologia, a medicina, ela dá essa condição, né? Mas a Bíblia diz que Deus deixou bem claro aqui, ó, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Está bem claro aqui na Bíblia, né? E quem teve neném normal sabe que sentiu dor, né? A não ser que tomasse uma anestesia, certo? Então, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. As mulheres gostam dessa frase? Não. Ele te dominará. Mas é verdade. Entendeu? Mestre?
casa está sendo Fazer o quê, né? Né? É bíblico isso. O homem domina a mulher ali, ó. Bota cabresto. Mas é bíblico. E agora vamos debate. É assim. É assim. Não, pastor Adilson, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Se ela não virar, ele não vai virar. Não, mas ele vai nela. Não, torcida. A Bíblia fala, o homem domina a mulher. Em casa quem fala mais alto sou eu. Ela grita, eu já vou. Não. A palavra aí, pastor. As coisas mudaram, né? Eu manipular a palavra aí. Mundo moderno. Não é bem assim. mundo moderno. Mas é assim que a gente ganha ela. Bem, então, a parte da Eva, então, Deus também não esqueceu de Adão. Adão, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinho, cardo produzirá. Comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Entendeu? Então, aqui também não quer dizer que Deus inventou o trabalho depois que Adão pecou, porque muita gente prega isso. Não ia ter trabalho, aí Adão pecou, miserável, tem que trabalhar. Não é isso não. Cara, quem faz isso se revela naquela hora o que ele é. Adão já trabalhava, mas só que não tendo pecado, vocês não vão comparar o trabalho dentro do paraíso com o trabalho fora do paraíso, com a terra já amaldiçoada. Há diferença, mas o trabalho sempre existiu. Quem cuidava do jardim antes de pecar? Era Adão, né? Mas só que era tranquilo, sem pecado, tudo tranquilo. Agora pecou, Deus botou ele para fora, aí ele ia ter que plantar, cuidar, para poder comer. Aí as coisas mudou, né? Se estivesse sozinho. Não, gente, pelo amor de Deus. Não existia outra mulher antes de Eva, não, pelo amor de Deus. Não, quem inventou isso? Isso aí não existe uma mulher antes de Adão, essa história aí de Eva. Não existia, não. Podia não ter existido Eva. Eva é a primeira mulher, foi você que botou lá, foi. Tentaram fazer a tua cabeça? Sim. Mas não conseguiram. Que existia uma mulher antes de Eva, só que eu falei que Evinha. no meu entendimento nunca existiu uma outra mulher antes de Eva. E ela falou que não, que existia sim. Então, mas manda ela mostrar a fonte. Tá? Então, isso aí é que é o problema. Então a gente. Agora, biblicamente, já pode mostrar a ela que não é nada Deus. Tá? Então, é isso aí. Bem, a semente, então, veio o castigo geral para os três. Tá? Então, a semente da mulher, quem é a semente da mulher? Porque a Bíblia diz assim, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Quem é a semente? Quem é a serpente? A serpente é o diabo. Agora eu pergunto, quando foi que Jesus pisou na cabeça da serpente? Quando foi? Hein? Olha, eu vou falar, vocês não vão esquecer nunca mais, hein? Quando Jesus pisou na cabeça da serpente e ela feriu o calcanhar dele. Quando aconteceu isso? Na cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Ali Jesus desfez toda a obra do diabo contra a vida da gente. Para aquele que aceita Jesus. Por quê? Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus falou na cruz assim, está consumado, pronto. Ali ele derrotou Satanás. Quando a Bíblia diz que pisou na cabeça, significa, por quê? Porque na cabeça está o quê? Na cabeça está o comando.
Entenda bem, isso é muito importante, gente, presta atenção. O comando pisou na cabeça, tirou o comando do diabo na vida daquele que aceita Jesus. Entendeu? Então, o crente hoje, ele sofre tentação, ele sofre perseguição, mas o diabo não comanda mais a vida dele, porque Jesus já pisou na cabeça dele. Agora, quem não tem Jesus ainda está debaixo desse comando. Está entendendo? O crente não. O crente, ele não tem obrigação de viver debaixo de comando de demônio nenhum. Quando você aceitou Jesus, o demônio perdeu todo o direito da tua vida. Certo? Ele não tem mais direito na tua vida. Só quem tem direito na tua vida agora é Deus. Agora, ele não quer, ele está sempre perturbando. Ele é um derrotado persistente, ele não é um derrotado desanimado. Mas ele, quando Jesus pisou na cabeça da serpente, tirou o comando dele, ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. É só a gente não dar lugar. Entendendo? A situação é essa. Então, a gente entende isso de uma maneira bem clara, certo? Então, porém, na página 54, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, gente, na página 54 está escrito o seguinte: porém inimizade. Então, gente, nunca vai haver amizade da igreja com aquilo que é do diabo. Olha a palavra que diz aqui na página 54, Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, certo? Entre a tua semente e a sua semente. Então não tem amizade, não tem acordo entre você e as trevas. Deu para entender, gente? Jamais poderá ter alguma amizade, jamais poderá ter alguma amizade do crente com o mundo. Porque a Bíblia diz o seguinte: a amizade do mundo é o quê? É inimizade contra Deus. Está escrito isso aonde? Em Tiago. Está lá em Tiago. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, quando Deus já, em Gênesis 3,15, Deus já selou a inimizade entre a luz e as trevas. Por isso que a Bíblia é enfática em falar sempre: não há comunhão entre a luz e as trevas. Entendeu? Não pode haver. A inimizade fechou. Então, o crente que anda com amizade com o mundo, ele não vai prosperar espiritualmente. Porque Deus já decretou que nós somos inimigos. E acabou. Entendeu? Então, o veredito de Deus é esse, porque no dia que dela comer, ele certamente morrerá. Então, a morte, ela tem três aspectos aqui: a morte espiritual. Quando a pessoa morre espiritualmente, é porque ele não tem comunhão com Deus. Certo? Adão e Eva primeiro morreram espiritualmente. Quase 1000 anos depois, eles morreram fisicamente. Aquilo que Deus falou: tu és pó e ao pó voltará. Porque o homem foi feito do pó da terra. E quando ele morre, ele volta para lá. Nós já estudamos isso nas lições passadas. Que o homem, ele tem todos os ingredientes da terra. Qualquer cientista sabe que o homem, o corpo humano, ele é composto de todos os materiais que a terra tem. Entendeu? Então não tem para onde correr. Se alguém chegar e fazer um exame do corpo da gente, vai ver que é o mesmo material da terra. Tem tudo ali. Em porcentagens adequadas. Entendeu? Então nós somos uma terra ambulante. Só isso. Entendeu? Então o pecado, ele é responsável pela morte física e morte espiritual. O pecado, gente, ele significa separação de Deus, ok? Bem, no número 5 aqui da página 54, está escrito o seguinte: olha, o pecado não é um problema social
nem acidental. Ok? Para muita gente, para milhões de pessoas, o pecado é simplesmente um problema social. Você precisa ter, não tem essa gravidade que as pessoas, que a gente tem. O pecado consumado, ele gera o quê? Morte. Gera morte. Então, o pecado para muita gente não é isso, ele é um problema social. Então, o diabo, ele procura enganar as pessoas, e até alguns mestres que ensinam isso, né? Que a Bíblia, que o pecado não é uma coisa para se levar muito a sério, entendeu? Faz parte da vida humana, ele faz parte da vida humana, por causa do pecado, entendeu? Mas ele é algo que você deve evitar, porque ele gera morte, primeiro gera morte espiritual, depois gera morte física, e se não resolver o problema espiritual, gera morte eterna. Está entendendo? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, o pecado não é uma coisa boba, que nem o mundo procura ensinar para as pessoas. Você não deve se preocupar com o pecado é normal, é uma coisa social. Não é nada disso. Tu vê todas essas desgraças que existem no mundo, as pessoas matando um ao outro, roubando, enganando, adulterando, fazendo miséria, é o quê? É o pecado. Por quê? Porque o pecado, Roberto, ele dá autoridade ao diabo para agir na vida da pessoa. O que dá autoridade para o diabo agir na vida da gente? É o pecado. Se a gente não tiver em pecado, o diabo não tem autoridade na nossa vida. Entendeu? Mas se ele encontrar uma brecha, um pecado, ali ele vai entrando, ele vai dominando. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque o pecado é uma brecha para ele. Então o pecado, eu quero deixar bem claro, porque isso aí está entrando na cabeça de alguns crentes, que pecar é normal e faz parte da natureza humana. Não é nada disso. O pecado faz parte da natureza humana pecaminosa, decaída, sem Deus. O pecado não faz parte da vida do homem que tem Deus. Hein? Certo? Entendeu? Não vai novidade de vida. Hã? Não vai ser de novo. Então, por isso que a Bíblia diz que o velho homem não pode entrar no céu. Só quem pode entrar no céu é quem nasceu de novo. Né, Beto? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é salvo. Então, o pecado não pode fazer parte da vida dessa pessoa. Eu sempre falo, e as pessoas às vezes me entendem errado. Quando eu falo que o pecado é um acidente, por exemplo, você quando sai com um carro de casa, estou falando normalmente, não estou falando quem quer se suicidar, não. Alguém quando sai de casa com um carro, ele sai assim, eu vou sair e vou bater com o meu carro. Ele fala isso? Ele sai? Não, ele sai. Se bater é o quê? É um acidente. Então, o crente pode pecar. Mas o certo não é ele sair com a intenção, eu vou pecar. Não, o pecado pode ser um acidente, ele não saiu com a intenção de pecar, ele não tem vontade de pecar, mas por não ter vigiado e ter dado uma bobeira, ele pode ter pecado. Entendeu? Então, o pecado eu considero na vida do crente assim, um acidente. Ele não quer pecar, mas não vigiou, falou uma besteira, né, e tal. Então, mas a gente tem que vigiar a nossa parte. É isso que é importante, o crente tem que saber isso, entendeu? Porque falar sobre isso em Hebreus 26, ele reafirma isso, né? Porque pode ler se aí. pegar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os nossos pecados. Se você peca voluntariamente, né? Por exemplo, atenção, vamos fazer um silencinho só. Olha só, o pecado, ele tem um problema. O pecado voluntário,
ele traz morte espiritual. Tá entendendo? Porque quando a pessoa já decidiu mesmo que quer pecar, ele vai. Aí não tem mais sacrifício pelo pecado dele. Já era. Entendeu? É uma decisão dele. E o pecado voluntário, ele pode levar uma pessoa à apostasia. E é onde o diabo mais toca na ferida da pessoa, sabe que a pessoa é fraca, ela não consegue resistir, e fala para a pessoa, não, você não consegue. Todo mundo tem uma fraqueza. Todo ser humano tem o seu lado fraco. Não existe um ser humano completo, perfeito. Todo mundo tem sua fraqueza. Então, é nessa fraqueza que a gente tem que vigiar. Entendendo? Porque senão a vida da gente pode se tornar um hábito. A gente, por exemplo, hoje peca, pede perdão, Deus perdoa. Amanhã o mesmo pecado, peca de novo. Aí o que a pessoa está precisando então? Veja bem. Se alguém pecou hoje num pecado, vou usar um pecado comum aí, né? Murmurador. Dizendo que o camarada é um murmurador de carteira assinada. Aí ele peca hoje e tal, pede perdão, Deus perdoa. Aí amanhã ele cai no mesmo pecado, Deus perdoa. Entendeu? Aí aquilo pode se tornar um hábito. Está entendendo? Quer dizer, ele já está pedindo perdão automaticamente, mas não existe dentro dele o verdadeiro arrependimento. Entendeu? Porque o arrependimento é uma mudança de pensamento. Então, a pessoa deve buscar a Deus, né, para libertação. Então, quando a pessoa pede perdão e peca, porque a Bíblia diz, eu que não pequei, mas se pecar, tem um advogado, que é quem? Quem é o advogado do crente? É Jesus. Então, a Bíblia fala para não pecar. Mas se pecar, nós temos um advogado que, né, ele nos defende. Mas aí o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, o que é confessar? Essa palavra confessar na Bíblia, ela vem de uma palavra jurídica, ela significa concordar com Deus que você está errado. Então, confessar pecado não é arrumar desculpa, que pecou porque o culpado foi ele, o culpado foi Eva, o culpado foi Adão, ou o culpado foi meu marido, o culpado foi meu filho, o vizinho, sei lá. Deus, isso aí não é concordar que quem pecou foi você, não foi o fulano. Não adianta dizer que foi culpado o Luiz. Por quê? Porque quem pecou fui eu, então eu tenho que assumir. E a palavra confessar é isso, concordar com Deus que está errado. Então, quando você vai confessar, você vai concordar com Deus que você está errado, pede perdão e Deus perdoa. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então, a palavra é bem simples, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Entendeu? Então a gente vai dentro dessa teologia da doutrina do pecado, a gente vai entendendo como a gente tem que lida com essa situação. Entendeu? Quem peca por acidente, pecou porque quis, mas foi uma fraqueza, não quer continuar no pecado, não quer continuar fazendo as coisas erradas, ele tem que se arrepender. O que a Bíblia diz? Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Foi a primeira pregação de Pedro, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja o quê? Cancelado os vossos pecados. O que é arrependimento? É mudança de pensamento. O que é conversão? É mudança de comportamento. Certo? Para quê? Para que o teu pecado seja cancelado na tua vida e ele não tenha mais o poder de destruição. Porque o pecado é destruidor, cara. Ele muda até a mentalidade da pessoa. Tá bom? A gente já pode sair dessa parte, amém? Sim ou não? Sim. Vocês não jantaram, não?
Vamos lá. Podemos sair dessa parte, sim ou não? Sim. Ah, você já está. Né? Bem, então, vamos lá agora. Olha só. Pecado não é problema social, certo? Ok. Também, pecado, ele não é problema de ambiente. Tá bom? Pecado não é problema de ambiente, conforme algumas seitas ensinam para enganar as pessoas. Muitos acham que o pecado não é nada demais. É problema de ambiente, de gosto pessoal, problema social, e por isso acha que não precisa de um salvador. Então, quando o diabo consegue botar na cabeça de alguém que o pecado é problema de ambiente, que o pecado é problema social, ele alcançou o objetivo dele. Por quê? Se o pecado é problema pessoal, ou é problema de ambiente, ou é problema social, eu não preciso de um salvador. Aí eu não preciso de Jesus. Está entendendo? Quando alguém acha que o pecado não é nada demais, é lógico que ele não vai precisar buscar Jesus. Entendeu? Então é isso que a gente precisa saber separar, que o pecado gera morte, o pecado é um veneno na vida da pessoa, tá? E eu quero deixar isso bem explicado, né? Antes da gente entrar na doutrina da salvação, ok? Porque não é fácil as pessoas achar que tudo hoje é normal. Senhor, fala com uma pessoa que acha tudo normal. Você Né? deve falar com uma pessoa que acha tudo normal. Você deve mostrar o que eu estou mostrando aqui, que o pecado gera morte, o pecado é destruidor, muda a cabeça das pessoas, acha as coisas erradas normal, tá entendendo? Isso aí traz destruição na vida da gente, entendeu? E no livro aqui está bem explicado, depois você lê aqui com calma. Outros acham que Deus sendo amor, estou na página 55, tá? Outros acham que Deus sendo amor, ele não está nem aí para o pecado, ele é amor, tá entendendo? E que no final todo mundo vai ser perdoado e salvo. Isso aí é uma outra doutrina de Satanás, tá entendendo? A pessoa achar que Deus não está nem aí para o pecado, isso é normal. Sabe por que eu botei isso no livro? Porque eu estou vendo, isso aí está crescendo, gente. Tem até a Assembleia de Deus aceitando isso. E horrorizado. Está cheio de mestres na internet, está aparecendo cada um picareta. Não tem nada a ver com a Bíblia. Igreja que fala que Deus chamou o diabo. É, pastor pregando, que no final até o dia de Deus é tão bom, gente, o cara falando. Aí tu até chora, eu chorei de raiva. Ó, ele dizendo que no final Deus vai salvar até o diabo. Com a sua turma de demônio. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, gente, e tem crente que aceita isso. Na nossa igreja mesmo tem. No sapatinho. Tem. Vou dizer o nome, hein? Vou olhar para ele, hein? Olhou pro Ronaldo. Ele não tem, não. Gente, olha, aonde, gente? Aonde que isso não existe? Você está vendo como é que tem pessoa também de fraca? Ô pastor, mas se Deus chegar na casa do diabo e falar para ele se arrepender? Ele nunca vai se arrepender, ele já está condenado. Ó, a Bíblia diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Olha, o demônio é mentiroso, todo mundo sabe. Mas um dia desse ele teve que dizer a verdade. Eu não converso com o demônio quando eu expulso, não, mas tem gente que conversa. Eu não aconselho ninguém ficar, quando for expulsar demônio, ficar conversando com ele. Eu sempre expulsei demônio, mandei sair, mas nunca conversei. Mas eu estava ouvindo uma conversa do demônio com um cara que estava expulsando ele. Está lá na internet, se quiser eu mando para vocês. Aí, o cara, ele falou assim, mas se você se arrepender, Deus te deu arrependimento. Aí ele falou assim, olha, para mim não tem mais jeito. Deus não me perdoa mais.
para mim não tem mais jeito. O demônio falou. Então, os demônios, eles têm consciência de que para ele não tem mais jeito. E ele também, por causa disso, ele não vai se arrepender. Eles já estão arrependidos, lógico. Eles estão arrependidos, porque ele falou, lá é muito bonito. Eu vim de lá, mas para mim não tem mais jeito. Quer dizer, arrependidos eles estão. Quem não está? Mas só que para eles não tem mais jeito. Não tem jeito para a gente. Não tem mais perdão. Não tem mais jeito, tem perdão mais, acabou. Já está decretado lá. E o diabo com seus demônios serão lançados no lago de fogo e todos aqueles cujos nomes não está escrito no livro da vida. Tá bom. Então, o lago de fogo já está preparado para o diabo e para aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. Ainda bem que todo mundo aqui o nome está escrito, amém? Então, nós estamos fora. Pastor, o homem foi enganado por ele. Ele pecou ali, ó. Tá bom? Os pecados, agora vamos lá. Pecado de omissão e comissão. Bem, o que é pecado? Existem duas maneiras principais da gente pecar. Primeiro, por omissão, certo? Ou comissão. Os pecados de omissão são aqueles em que sabíamos que deveríamos ter feito algo de bom, mas nos recusamos, né? Está lá em Tiago 4,17. Um pecado de comissão é um pecado que agimos para cometer, seja em pensamento, palavra ou ação. Então, o primeiro pecado da humanidade foi pecado de comissão. Deus proibiu o casal de comer uma determinada fruta, né? Adão e Eva conheciam o mandamento de Deus e desobedeceram mesmo assim. Quer dizer, cometeram um pecado consciente. Entendeu? Agora, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Então, a ordem de Deus era não comer, e a do diabo era come, né? Que não tem nada a ver. O diabo, desde o princípio, sempre agiu assim, procurando invalidar a palavra de Deus. Então, na página 56, os pecados de omissão. Agora eu pergunto a você, qual é o pior pecado, de comissão ou de omissão? O que é um pecado de omissão? Fala para mim aí. Hein? Alguém me explica aí, pecado de omissão. A Bíblia diz que pecado de omissão é aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado, é o pecado de omissão. Quando você se omite de fazer algo que devia fazer. Finge que não vê. Finge que não vê. Finge que não vê. É por aí. Entendeu? Então, os pecados de omissão são aqueles que nos omitimos de fazer, tendo condição de fazer. Entendeu? São a nossa falta de interesse naquilo que deveríamos agir. A parábola do bom samaritano ilustra bem essa situação daqueles que se omitem de fazer o bem e ajudar o próximo. O sacerdote e o levita passaram ao largo, não ajudando o homem espancado, caído no chão, fugindo da sua responsabilidade de fazer o bem. Porém, aquele que era considerado improvável por ser samaritano teve compaixão do homem e cuidou dele. Entendeu? Então, o sacerdote, o levita, que tinha a obrigação de fazer isso, fingiram que não viram, cometeram o pecado de omissão. E o outro que não tinha nada a ver, o improvável, foi lá, parou e cuidou do homem. Às vezes o ímpio faz alguma coisa que o crente deveria fazer, sabia? Às vezes o crente se omite de fazer certas coisas e o ímpio faz. Entendeu? Acontece isso. Eu passei por isso. Então. Pessoa que não era evangélica, o mais difícil da minha vida me ajudou. Não ajudou. Então acontece, o pecado de omissão, ele não é muito escasso não, ele existe muito. Ele está no meio da igreja. Eu acredito que no meio da igreja existe mais pecado de omissão do que de comissão. Está entendendo? Então, Tiago 4,17.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entendeu? Alguns estudiosos concluem que o pecado de omissão está muito mais em evidência do que o pecado de comissão. Entendeu? Muitas vezes a gente crente passa ao largo de coisas que não era para passar, né? Agora, os pecados, vamos ver aqui, os pecados detestáveis. Olha, essa forma que eu botei essas coisas nesse livro, dá até para vocês fazerem um sermão depois e pregar. Entendeu? Aqui dá umas 100 mensagens, sabia? Vocês podem tirar umas 100 mensagens desse livro aqui, ou mais, pode fazer 200 mensagens. Vocês fazem do jeito de vocês. Eu já fiz assim, em formas assim. Se vocês quiserem escrever preparar uma mensagem rapidinho assim, para pregar, tá bom? Se prepara aí que semana que vem a gente vai precisar de um pregador aí. Bem, estes pecados detestáveis, Deus declara 7 pecados detestáveis que ele não consegue tolerar. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Por exemplo, olhos altivos. O que é olhos altivos? Eu acho que é uma pessoa orgulhosa. Não, né? Olho gordo na coisa dos outros. Olha por cima. É o cara metidão, olha por cima. Você está por cima. Vamos lá. Olhos altivos. Língua mentirosa. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o pior de todos. Aquela pessoa que fica entre os irmãos só julgando um contra o outro. Será que existe isso ainda? Não tem não, graças a Deus. Tem bastante. Mas existe. Olha, vai na 57. Olha só, a natureza do pecado em relação a Deus. Vamos ver aqui. Ó, 7h15, 8h15 a gente para a cantina aqui, tá? A natureza do pecado em relação a Deus. Ao ser cometido contra Deus, o pecado é descrito de várias formas. Pode ser incredulidade para com o Senhor, rebelião contra Deus, transgressão na sua lei, orgulho que se eleva acima do Senhor. Vamos ver aqui, pecado de incredulidade. Tudo que não é de fé é pecado. Porque pecado é duvidar, a incredulidade é duvidar de Deus. Eu sempre digo, vou repetir, alguém gosta de alguém duvidar de você? Não. Agora você imagina alguém duvidar de Deus, né, Rô? Imagina. Você não gosta que alguém duvide de você. Você cai em descrédito. E quanto mais Deus. Por isso que tudo que não é de fé é pecado. Entendeu? Para Deus ele não aceita alguém duvidar dele. Entendeu? Então, assim de acordo, Jesus disse, quem crê em mim, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Entendeu? Então a dúvida faz mal para Deus, se sente mal quando alguém duvida dele. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Então, assim vimos que a importância da fé e a falta dela é pecado. Então, é preciso isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se parar de ouvir a palavra de Deus, de ler, de meditar nela, vai entrando outras coisas que vai tomando o lugar da palavra e a palavra fica em segundo plano. Aí quando a palavra fica em segundo plano, ela não funciona direito na nossa vida.
Entendeu? A palavra de Deus, para funcionar na nossa vida, ela tem que ter prioridades. Tá? Então, outra coisa, no 10, o pecado como rebelião. Para Deus não existe nenhuma diferença entre rebelião e feitiçaria. Para Deus, a rebelião é a mesma coisa que feitiçaria. Alguém fala assim, eu não sou feiticeiro, graças a Deus sou crente. Mas se qualquer tipo de rebelião no seu coração, para Deus é comparado como feitiçaria. Entendeu? O rebelde para Deus é mesmo que um feiticeiro. Então você vê que as coisas aos olhos de Deus é muito diferente dos nossos olhos. O entendimento de Deus é muito diferente do nosso entendimento. Como é que eu vou ter o entendimento de Deus então? Através da palavra. É a palavra que vai te dar a compreensão, o entendimento de Deus, e você vai entender como Deus vê as coisas. Vocês sabem que Deus não vê como o homem vê. Você só vai ver como Deus vê através da palavra. Sem ela, não tem como, entendeu? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Pecado de transgressão, mesmo que pecamos contra alguma pessoa, o nosso pecado realmente é sempre contra Deus. Então, se eu pecar contra o Luiz aqui, eu estou pecando contra ele, mas ao mesmo tempo eu estou pecando contra Deus. Por quê? Porque quem mandou eu não pecar contra ele foi Deus. Então, quando você fala assim, não, meu negócio é com você, Deus está fora disso. Não está, não. Porque tudo aquilo que envolve o relacionamento do homem, do crente com outro crente, vai envolver Deus também. Até porque está no segundo mandamento. Amar o teu próximo a ti mesmo é a ordenança de Deus. Se eu fujo desse aí, eu estou pecando. Primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Quem manda você amar é Deus. Então, o meu problema no sentido horizontal é o mesmo no sentido vertical. Não tem como eu separar Deus dos meus problemas aqui na Terra. Está entendendo? Se eu odeio alguém, não, eu amo a Deus, mas odeio o irmão. Está certo isso? Não. Por quê? Porque quem manda amar a Deus, manda amar o irmão também. Então não tem como você separar Deus do teu relacionamento um com o outro. Não tem como você separar isso. O seu irmão é mentiroso. A Bíblia é bem explícita nisso. Não tem jeito. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, ele é mentiroso. Tá bom. É aquele também que não perdoa, né? Não consegue perdoar. Se você não perdoa, você também não é perdoado. Não tem jeito. Entendeu? Bem, vamos ali tomar um cafezinho, 8h30 a gente volta, tá? Tem uma cantina ali para quem quiser, tá bom? Vamos desligar aqui para a gente ir para a terceira aula. Vamos ver o pessoal se preparando. Tchau.